O maior problema das crianças e dos jovens de hoje em dia é que os pais dão poder antes de dar moral. O que é que o autor Victor Sachs quer dizer com essa questão? É que as famílias não podem permitir que uma criança faça escolhas quando a criança ou o jovem não tem nem sequer ainda condições cognitivas de fazer essa escolha. Então vai ser uma escolha prejudicada, talvez inclusive até danosa, que precisa ser evitada, né? Então quando o autor traz essa questão, né, da poder antes de dar moral, quer dizer que primeiro a família e a sociedade têm que desenvolver naquela criança as condições de analisar, avaliar, considerar, avaliar consequências das suas escolhas para poder ela ter condições de escolher. Então, uma criança pequena, de seus 7, 8 anos, ou até mesmo de 10 ou 12 anos, não tem ainda as condições ideais para realizar escolhas. Mesmo um adolescente de 14 anos, é preciso lembrar que ele ainda não tem aqui, né, toda a parte cerebral do córtex pré-frontal já desenvolvida, né, completa para poder ter condições de fazer análises profundas, críticas, sérias, para que as escolhas sejam bem assimiladas, sejam bem produzidas. Então, quando o autor traz essa questão, né, de não dar poder, primeiro da moral para a criança, a moral não é no sentido clássico que a gente costuma falar, né? A moral aqui que ele está se referindo é outro tipo de moral, né? É a moral, são as condições morais, são os valores morais para poder realizar a escolha. Né? Então, primeiro a família e a sociedade, e aí a escola está incluída na sociedade, né? Dentro do conceito de educação, né, que a educação não é adquirida só na escola, né? A educação formal da escola faz parte da educação global da criança, que a criança deve receber, né? Então, dentro desse princípio, primeiro, esse conjunto de entes tem que se esforçar para dar condições para essa criança de crescer saudável e de poder fazer boas análises, fazer boas escolhas, mas só quando ela tiver realmente condições de fazer essas escolhas, né? Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito simples aqui, né, que é a alimentação, né? Então, se a família tem hábitos errados de alimentação e permite que a criança escolha alimentações que não são saudáveis para ela, alimentos que não são saudáveis para ela, é claro que a criança vai escolher doce, vai escolher bolo, vai escolher pasta americana, vai escolher refrigerante todo dia, né? Então, assim, a família não tem que deixar a criança escolher o que ela quer comer. A família tem que entregar, né, tem que prover uma alimentação equilibrada, saudável, claro, dentro do possível, dentro das suas condições, né? E dizer para a criança por que aquilo é bom e por que a criança precisa comer aquela alimentação, né? Então, se esforçar ao máximo para reduzir os alimentos que são danosos, né, para que a criança se habitue com uma alimentação saudável. E sempre que for possível que ela faça escolhas equilibradas, a família deve dialogar com a criança para que ela possa fazer aquelas escolhas ali dentro de um círculo limitado de opções, né? Porque você também não pode dizer, o que é que você quer comer hoje? Aí a criança vai pedir o quê? Vai pedir bolo, vai pedir pastel, vai pedir... Não é que não pode comer. De vez em quando é ótimo comer um pastel, é ótimo comer uma pizza, né? Mas não todo dia. Então, a criança não pode todo dia escolher o que ela quer comer. Assim como não pode todo dia escolher o que quer fazer. Assim como não pode todo dia escolher se vai querer ir para a escola ou não. Ela tem que ir para a escola, né? Porque é um direito da criança. E muitas vezes ali ela não entende que esse direito está salvaguardando outras demandas, inclusive do próprio desenvolvimento, né? Socioemocional, por exemplo, né? Resguardadas as devidas proporções, né? Também não se pode deixar um adolescente escolher tudo que ele quer. Chega um ponto que ele pode já escolher, chega um ponto que ele pode tomar decisões, né? E dentro desse círculo de decisões que o jovem, o adolescente pode tomar, às vezes ele pode querer tomar uma decisão equivocada, mas assim, cabe à família e também à escola e também à sociedade ajudar a dar visão para essa decisão que aquele jovem ali, aquela jovem está querendo tomar, né? Que consequências isso pode ter, como é que funcionam as coisas realmente, né? Às vezes a pessoa tem uma visão muito romântica ou distorcida daquilo que ela quer fazer, então é bom que a família promova, né, um diálogo sobre isso para que a pessoa tome a decisão, quando possível, da melhor forma possível, né? E se até um certo ponto a criança ou adolescente não pode tomar decisões, é porque tem questões aí que, inclusive, são de ordem neurobiológica, né? Então, muitas vezes a gente vê uma criança no shopping, por exemplo, ela está, como a gente costuma dizer assim, dando um escândalo ali, né? Porque ela quer comer a sobremesa antes do almoço.
Então, cabe à família não permitir, né? Você não vai comer a sobremesa antes do almoço, por quê, né? Então, precisa conversar com a criança, precisa explicar para que ela compreenda, para que ela entenda que existe uma motivação para aquilo ali e que essa motivação da família, dos pais, está baseada no cuidado, na segurança alimentar, etc. Igualmente, muitas outras decisões de uma criança ou de um jovem podem ser equivocadas, inclusive colocando sob risco a integridade física dele, né? Por exemplo. Então, esses cuidados também se aplicam a esse jovem ou a essa criança também. Outro exemplo da nossa vivência atual, da nossa geração, que é, né? A gente dá um celular para o filho e não sabe o que é que ele está acessando, né? Então, deixa ele ficar horas a fio ali, 2, 3 dias, 4 dias, às vezes o domingo inteiro. Então, às vezes o jovem, a criança não ajuda em nada em casa, fica só no celular o tempo inteiro. Joga o tempo todo. Na menor pausa que tem, por exemplo, chega no restaurante, quando senta na cadeira, pede o celular. Por quê? Porque a criança já está ali no estágio, né? Muitas vezes até de dependência, né, do celular, porque vocês sabem que os dispositivos eletrônicos, eles causam dependência. Isso é resultado de pesquisa científica, né? Esses dispositivos, eles causam dependência. E é um efeito parecido com outros aditivos também, né? O efeito no cérebro de um celular o tempo inteiro ali, a pessoa o tempo inteiro jogando, interagindo, etc., tem um efeito similar a outros tipos de aditivos, né? E cabe à família proteger a criança, preservar a criança e fazer com que ela entenda o porquê existem restrições, não só de ordem de uso, de comportamento, de alimento, de conduta, mas também de outras questões que a criança pode trazer essa demanda para a sua família, né? Então, eu encerro aqui o vídeo de hoje falando um pouco, né, sobre essa frase do Vitor Sacks, que para mim me parece muito importante, que é, né, nós não podemos dar poder antes de dar moral para as crianças, né? Antes de dar o desenvolvimento, antes de assegurar o desenvolvimento equilibrado, cerebral e emocional, socioemocional. E só então é que uma criança e um jovem, quando estiver ali por volta dos seus 18 a 20 anos, é que tem condições de tomar boas decisões e fazer boas escolhas. Até lá, cabe à família e ao Estado e à sociedade, como um geral, proteger essa criança e resguardá-las de possíveis más escolhas que ela possa fazer em função da imaturidade, tanto neurobiológica quanto cerebral, quanto também emocional e social. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, mande para alguém que tem interesse pelo desenvolvimento infantil e da juventude. Obrigada.